Olá, boa noite. Então, agora a gente chegou no final do livro. Makoto com Arte e Fé, né? Makoto Fujimura. Nesse livro tão interessante, para mim foi surpresa, vários pontos. É uma escrita, para mim, né? Diferente, o estilo dele, interessantíssimo. E hoje a gente vai ver com a Darlene Nusa e o Felipe Barnabé os dois últimos capítulos, que são o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10, As Lágrimas de Cristo no Rio Cultural, esse é o 9, e o 10º, A Cultura de Lázaro. Então, agora eu vou deixar vocês com a Darli e o Felipe. Boa noite, gente. Para quem eu não vi ainda, vocês estão escondidos atrás das câmeras desligadas, eu não vi muitas pessoas, mas eu acho que é a primeira vez que eu estou vendo a Mariana Salles toda bonita. Bem-vindíssima, Mariana. Eu não lembro de ter visto você ainda. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que primeiro, assim, de todas as coisas que nós ainda vamos comentar para a gente fechar esse livro, eu queria começar de uma parte muito interessante que está no capítulo 9. Hoje nós vamos passar pelo capítulo 9 e 10, e nós também vamos puxar alguns temas, né, que o autor trouxe como uma forma de recapitular. Mas nas páginas 169, ele fala um pouco sobre a posição de um artista cristão. E eu achei muito interessante porque, assim, eu não vi o semestre passar, passou muito rápido, gente. E nós estamos terminando um livro, e aí nós podemos dizer que nós tivemos um posicionamento perseverante, né? Porque a gente começa 10, 20 livros, 30, se deixar. Mas, assim, a perseverança e manter uma leitura, manter um processo, nem sempre é o mais fácil. Às vezes a gente está tão empolgado com alguma coisa e nem sempre a gente consegue finalizar, fechar as coisas. E eu acho que tá com vocês nesse desafio, seguir capítulo a capítulo, a gente seguiu de 2 em 2 e a gente fechar um livro, para mim é muito bom, assim, sabe? E responde a uma questão que muitos têm sobre o artista, né? Que nós somos fogaréis, mas em palha. Muitas vezes eu ouvi isso. Artistas são fogaréis em palha. E ver a gente concluindo um livro, lembrar que nós estamos caminhando com perseverança, iniciando e fechando essas demandas, é muito bom. E aí o Makoto, eu encontrei esse trecho aqui no capítulo, na verdade, a página 169 já está no capítulo 10, não está no 9, mas nós vamos voltar no 9. Mas eu achei legal a gente começar nesse texto para a gente agradecer ao final, assim, por ter finalizado isso, né? Por fechar esse capítulo, por seguir perseverante. Tinha pessoas no grupo que já tinha um tempo que não estava lidando com as demandas de leitura, de estudo, de processos artísticos e voltou esse semestre. Então, isso é muito positivo. É muito bom produzir e estar em grupo, né? Facilita a nossa caminhada. E ele fala assim, ó, lá na 168, na página 168, não temos nada a temer em Cristo. Posso, portanto, relaxar ao lado de Lázaro e amar com liberdade e ousadia, ouvindo a voz do bom pastor que me chamou das trevas para a luz. Para resumir, 3 atributos caracterizaram a condição de Lázaro. Ele estava relaxado na presença de Jesus. Então, eu vou aqui dar uma pausazinha e lembrar o tanto que muitas vezes a gente fica afoito, né? E o tanto que muitas vezes eu já fiquei afoito e o tanto que isso me paralisa na minha produção. A gente fica assim, meu Deus, tem tanta coisa para fazer e eu tô tão animada que você paralisa a sua produção, não rende e a gente acaba que a gente não relaxa mesmo, a gente fica estressado com aquilo, a gente quer dar resposta como se nós fôssemos salvar o mundo. E nós não fomos chamados para salvar o mundo, mas para carregar aguinha é serviço de abelha, não é serviço de Cristo, é serviço de abelha. Quem salvou o mundo foi Cristo. E aí ele fala que Lázaro estava relaxado. Depois ele fala, ele estava confiante.
assim como podemos estar na esperança futura do Espírito, seja o que for que esteja acontecendo em nossa vida. Quem nunca perdeu a confiança no próprio trabalho aqui, manter a mão abaixada que eu levanto a minha sozinha, tá, gente? A gente perde, assim, meu Deus, não dá mais para continuar com isso aqui, não vai render, não vou concluir, já abandonei alguns livros, e é bom a gente lembrar, né, dessa confiança na caminhada, confiar em quem está caminhando com a gente, que a gente vai chegar, sim, no final dos processos, conclusões, etc. E ele foi fiel. Aí é a hora que o menino chora e a mãe não vê. Porque, gente, isso aí é o que a palavra diz pra gente, né? Fostes achado fiel. Não é famoso, influencer ou coisa do tipo, mas é fiel, dia após dia. E ele foi fiel, pronto para servir a Deus a cada momento. Aí depois vem um questionamento para nós, que esse é um questionamento que a gente já teve lá no Bookmaker, e aí nós estamos tendo ele agora novamente. Ó. Que tipo de cultura podemos ter se incorporarmos a confiança relaxada e a fidelidade de Lázaro? Como reagiríamos aos desafios atuais e ao caos no mundo a partir dessa perspectiva? No mundo da arte, como é permanecer fiel? E aí eu comecei por essa parte por causa desse questionamento aí que eu achei muito interessante, né? Como que é permanecer fiel no mundo da arte onde nós estamos? E aí eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso e depois eu queria muito que vocês comentassem também para vocês como que é manter fiel a Cristo nesse mundão da arte. Agora eu vou passar para o Felipe para ele continuar comentando alguma coisa e a gente voltar lá no início do 9, mas eu queria começar com esse desafio para nós. No mundo da arte, como é permanecer fiel? Como reagiríamos aos desafios atuais de hoje e ao caos do mundo a partir dessa perspectiva? Boa noite, gente. Eu não tinha cumprimentar todo mundo ainda, né? É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para encerrar esse livro. E esses questionamentos são bem interessantes, né? Eu até comentei aqui no chat um pouco antes, quando o Darley estava falando, que é bom a gente lembrar que essa trajetória ela não é linear mesmo, assim, né? Por isso que a gente tem que estar sempre lembrando de estar relaxado, de ter confiança, de manter a fidelidade e sabendo que em determinados momentos a gente vai fraquejar, a gente vai desanimar, a gente vai cansar. É muito normal, a gente está fazendo alguma coisa, a gente não vê o resultado que a gente espera e a gente dá uma desanimada e quer desistir. Mas uma coisa que o Makoto lembra a gente, e que as escrituras lembram a gente constantemente, é de que o destino para onde a gente vai chegar, né, onde isso vai nos levar, ele é certo já. Jesus Cristo já abriu todo o caminho, né? A gente tem que confiar nele e fazer o nosso trabalho. E aqui eu acho que eu falei tudo isso para a gente lembrar que a fidelidade, que é uma coisa que ele pergunta aqui, o que seria ser fiel nesse contexto todo, permanecer fiel na arte? Eu acho que é sempre estar lembrando disso, de que parte do trabalho, e o Makoto fala isso um pouquinho no capítulo, né? Parte do trabalho, a parte da ressurreição do trabalho que ele coloca, né, ela não depende da gente. A gente faz uma parte do trabalho, mas tem uma outra parte que não depende da gente. Então, no que depender de nós somos fiéis. E aí, essa fidelidade, ela está já em conjunto com as nossas deficiências enquanto seres humanos, né? Ou seja, Deus sabe das nossas fraquezas, sabe das nossas limitações, sabe de tudo isso. Ele sabe que a gente vai desanimar. E é por isso que ele está falando, olha, eu já estou aqui segurando a mão de vocês para continuar carregando até onde for necessário. E é interessante também, no outro capítulo anterior, ele cita, né, alguns, acho que são dois artistas que perderam, né, grande parte das obras deles por desastres naturais ou incêndios. E ele fala assim, esses caras podiam estar no desespero, né, vendo o trabalho da vida deles sendo jogado fora. Mas ele nos lembra que, olha só, tudo que a gente faz aqui vai passar pelo fogo, né? Vai ser testado no final. E o final não é agora. Então, acho que a fidelidade ela tem muito a ver com, primeiro, reconhecer nossa limitação enquanto seres humanos, nossa pecaminosidade, quase que não sai, que nós temos essas dificuldades mesmo da vida, o trajeto não é linear. A gente vai ter altos e baixos. A gente vai estar em uma época que a gente vai estar produzindo muito bem e vendo o resultado no nosso trabalho, e vão ter épocas que a gente não vai estar percebendo isso. Mas, de qualquer forma, a gente sabe que a gente vai sim chegar em algum lugar. Porque é Jesus Cristo que vai testar isso lá na frente.
E a gente não está fazendo esperando resultados aqui. A gente tem que lembrar de Paulo, né? Se a nossa expectativa é só nessa terra, nós somos miseráveis mesmo, né? O termo de Paulo é bem forte, assim. Porque a gente tem que ter, e o Makoto também lembra a gente nisso. Né? Eu estou meio que juntando 2 capítulos, porque eu reli eles rápido, então está meio bagunçado na minha cabeça as divisões, assim. Mas depois a gente pode ir parando com mais calma os tópicos também na discussão. Mas ele vai lembrar a gente disso, de que tudo vai ser testado no final, e alguma coisa vai sobrar, mas não é a gente que determina isso. Não é a gente que vai fazer as coisas e as coisas vão dar certo do jeito que a gente quer. Como eu mesmo já citei agora, teve artistas que perderam tudo. Tiveram artistas que perderam tudo ali. E eles não foi de propósito, né? A gente não tem como guiar aonde a vida vai nos levar, o que ela vai nos trazer. E esse também é um dos pontos que o Makoto coloca. Que parte da fidelidade como artistas cristãos, a gente saber lidar com tudo isso que a vida nos traz, né? E a vida que entendam, né? Deus coloca na nossa vida, né? Para não entender como algo genérico. Tudo aquilo que Deus nos faz passar, a gente tem que saber lidar com isso e mostrar algo diferente, né? Ele fala muito do termo novo, né? Criar o novo a partir do nosso sofrimento, tanto quanto a gente já teve essas discussões antes, a partir das nossas alegrias, né? Então, acho que a fidelidade já está muito ligada a isso que eu falei, o reconhecimento de nossas limitações, nosso pecado, mas também o reconhecimento de que o trabalho não encerra aqui. Ele é escatológico, né? Ele é pensando no porvir. E ele não depende só da gente. A gente tem, sim, o Espírito Santo e Deus, as Escrituras, e todo um corpo da igreja para nos auxiliar nesse trabalho. E muitas vezes nosso trabalho, o Makoto também trabalha esse ponto, né? E nosso trabalho vai ser chorar com os que choram. Então vai ser, olha só, esse mundo agora está quebrado em algum momento muito ruim. Então o momento vai ser em que a gente vai ter a fidelidade da arte cristã, vai ser mostrar uma esperança e chorar com aqueles que choram também, mostrar que nesse sofrimento tem beleza também e tem um Deus que está ali ajudando a gente a passar por ele. Eu acho que a fidelidade ela tem muito isso, assim. Eu estou batendo muito nesse ponto porque para mim hoje tem sido muito importante entender que se a gente quer ser artistas ou críticos ou o que seja, cristãos relacionados com as artes, a gente tem que estar antenado com o que está acontecendo no nosso contexto, né? Na nossa cultura. E isso eu acho que o Makoto, por mais que ele não entre diretamente nesse ponto, tudo isso que ele coloca de fidelidade apresenta isso, olha, entender em que momento a gente está. Então, nesse livro, quando ele escreve, por exemplo, quando ele vai falar da experiência dele com o 11 de setembro, ele está falando muito disso, olha, desse momento, o que eu conseguia produzir era isso. E ele ficou um tempo sem produzir porque ele, como qualquer outro ser humano, em um momento de sofrimento, ele teve que lidar com aquilo e o como ele lidou não foi produzindo arte no primeiro momento, mas foi utilizando outro tipo de arte, né, que ele foi falar dos poemas que ele leu lá do Eliot, né, que ajudaram ele a passar por isso. Então a gente tem que sempre estar antenado com o que está acontecendo, porque senão a gente acaba tendo um tipo de arte cristã que, na minha entendimento, não é fiel, que é uma arte que está desconectada com a realidade. Então, às vezes, o mundo está o caos. Segunda Guerra, aqui tem uma parte que ele vai falar, né, de guerra mesmo, assim, de alguns outros pintores que passaram por esse período, e poetas também. E aí a gente está, às vezes, fazendo uma arte que não tem nenhuma conexão com o que está acontecendo. Está todo mundo sofrendo e a gente não está se relacionando com isso. E aí você fala, mas então o cristão tem que sempre estar produzindo o que o mundo coloca. Não, não é isso que eu estou falando, mas a partir daqui, o que a gente pode mostrar de diferente? Né? Como é que a gente pode criar o novo a partir disso? Que tipo de esperança a gente vai mostrar para uma pessoa que está passando por um sofrimento desse? Eu acho que são questionamentos que a gente tem que fazer que vão além um pouco, né? Ele até coloca isso, né? Como reagiríamos aos desafios atuais e ao caos no mundo, né? A partir dessa perspectiva de fidelidade, de relaxamento. E eu acho que essa tensão ela sempre vai existir mesmo, de a fidelidade de reconhecer que nós vamos ter dificuldades, mas que Cristo está conosco, o Espírito Santo está conosco, a igreja está conosco. E aí, só para encerrar minha fala e a gente poder voltar a uma sistematização, eu lembro um pouco do outro livro dele, né, do Culture Care, porque eu acho que está muito englobado uma coisa com a outra. Se a gente tem um ambiente em que a gente consegue criar um solo adequado, né, para a arte brotar, criar uma cultura adequada para isso, que seria a igreja, a gente vai ter
como fazer isso de uma forma mais tranquila. Tanto está mais relaxado, que a gente vai ter uma base teológica e um grupo de pessoas, um corpo mesmo amparando. A gente vai sair um pouco dessa visão que a gente tem do artista como uma pessoa, né, um indivíduo sozinho que tem que se virar. Infelizmente, mesmo no meio cristão, a gente ainda tem essa visão, né? Ah, você quer ser artista, então vai lá, se tranque no seu quarto, escreva sua poesia, faça sua música, pinte seu quadro e se der certo, beleza, a gente vai te apoiar. Se não der, paciência, né? E infelizmente as coisas são assim, mas a gente tem que tentar também, para ser fiel nesse mundo, mudar essa cultura e mostrar que, olha só, essa arte ela está fluindo de um ambiente e esse ambiente está contra o fluxo, ou seja, está todo mundo sofrendo e a gente está tentando se ajudar uns aos outros para que o sofrimento seja mais ameno, né? Que a gente realmente carregue o fardo uns dos outros, né? Que a gente realmente mostre amor. Ele fala muito disso durante o livro, né? De a gente mostrar amor. A arte é uma forma de mostrar amor. Então, acho que relacionando tudo isso, para resumir, seria isso, né? Eu acho que fidelidade está muito relacionada com o nosso relacionamento, com nós mesmos, né? Com Deus, com a igreja, como a gente se vê, como a gente vê a realidade, como a gente vê o mundo por vir. E isso tudo, sim, é fácil? Não, porque depende muito também da gente estar tendo esse discernimento todo de entender o que está acontecendo. Que momento é esse que a gente está vivendo? O que a gente tem que estar fazendo agora? E eu acho que isso vai sempre ser um processo de aprendizado, né? Por isso que a igreja tem que estar envolvida, porque não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer por conta própria. Passo de volta para a Darli. Esse ponto que o Felipe trouxe, né, assim, sobre esse respeito que a gente também deve ter com os momentos difíceis, porque não significa que você, por exemplo, dê uma pausa na sua produção para inserir novas leituras, para ler um poema, que você não continue em processo, né? Nós gostamos muito de estar no fazer, né? Manifestar o tempo inteiro habilidades com as mãos, o tempo inteiro a gente quer estar em um único ritmo. E o Felipe já lembrou que o processo não é linear e que muitas vezes o contexto vão nos dar dores. Isso não é uma coisa que a gente gosta, e principalmente para nós artistas, que a sensibilidade em relação à morte, em relação às dores, elas são maiores, né? Existe o artista lida com a sensibilidade maior, a percepção é mais aguçada, mais aberta para isso, e muitas vezes nós não queremos admitir isso, e a gente prefere a fuga. E no capítulo 9, o Makoto está falando exatamente o oposto. Ele fala que ele traz um pouco tanto que ele tem um dos títulos no capítulo 9 é Aprendendo pela Morte. Ele traz uma das partes do texto dele, em diversos momentos, ele traz a experiência da perda também como um momento natural da vida de um artista, como um momento que precisa ser encarado da mesma forma que os outros momentos, né? Ele fala lá na 151, por que essa experiência é importante? Porque devemos nos sujeitar ao desespero da condição moderna por meio da arte. Sozinhos na capela Rothko, começamos a cruzar o limiar do desespero que muitas pessoas experimentaram após a perda de um ente querido. Não há palavras, nenhuma luz, além do abismo, nenhum Deus. E aí ele lembra que Jesus chorou. Ele está trazendo para a gente essa experiência da contemplação como empatia também. Eu achei isso muito interessante. Ele traz como parte do processo na vida de um artista, mas ele também vai trazer isso como empatia, porque às vezes a gente rejeita, né? Quantas vezes a gente passa rapidamente por uma tela mais brusca, escuras, e a gente prefere, né, as outras. A gente tem, talvez essa fome nossa por beleza, por amor, por tranquilidade, nos faz querer rapidamente as produções boas. Aliás, as produções alegres, e tem produções boas também, mas que trazem esse peso, né, essa carga, e muitas vezes nós precisamos parar em frente dessas produções, a uma música, ou seja, uma peça, ou seja, uma obra de arte, ou um livro, e perceber isso, que é um momento também que a gente tem de exercer essa empatia, né? Quando a gente está lendo e um personagem desfalece, e a gente fala, nossa, isso é real, isso acontece no meu contexto. Não há como fugir disso, a queda está aqui. E
e não optar só pela beleza do meu gosto na vida, porque a vida não é só composta por isso. E aí ele vai trazer essa questão da morte, é por isso que ele cita Lázaro, que a gente começou na fala. E uma coisa que me chamou muita atenção é a oração que uma amiga dele, Melissa, lá na página 161, faz, e eu achei uma oração assim, nossa, uma oração bem densa. Lá na página 161 tá assim, ó. É a amiga dele, Melissa, que quando foi para Nova York, se encontrou com ele, e certa manhã tomamos café juntos, bem no final da página. Ela e o marido estavam prestes a se mudar para Nottingham, na Inglaterra, e essa foi uma das últimas vezes em que nos encontramos antes de sua viagem. Pedi que orasse e ela fez uma oração inesquecível que ecoava 1 Coríntios 3. Senhor, usa essa comida, este café da manhã, para nos preparar para nossas mortes. Oração fácil, né, gente? Assim, preparar para as nossas perdas, assim. E eu não estou nem dizendo só dessa perda material do nosso corpo que a gente está tendo, né, assim, diariamente, porque a gente está envelhecendo, etc. Mas muitas, às vezes, perda de uma percepção que a gente tem, que a gente precisa substituir por uma nova, a gente mudar nossas opiniões, nossa visão, sermos moldados por Cristo, morrer para nós mesmos não é fácil. Substituir certas coisas que nós temos, sermos mais disciplinados com o que nós fazemos, tudo isso de certa forma, exerce sobre nós, sobre nossa mente, sobre nosso coração, perdas. E nós não queremos perdas, nós queremos ganhos. E a palavra fala que nós queremos o ganho desse mundo, né? Porque existe um ganho bíblico. Nós queremos o ganho deste mundo, porque o ganho bíblico é quem perde a sua vida, ganha lá. É o oposto, assim, a gente tem que se perder mais, né? E assim, no bom sentido mesmo, assim, se permitir mais entrar em contato com essas mortes aí que ele tá propondo, né? Em abrir mais a nossa sensibilidade para a contemplação dessas perdas, dos momentos difíceis, uma análise do nosso contexto. Como é que está se dando a queda, o peso da queda sobre o nosso contexto, como nós podemos fazer melhores denúncias, usar a beleza para isso. Isso tudo, existe uma perda ali, né? Estamos perdendo e ganhando ao mesmo tempo. E nós não gostamos disso, nós não gostamos da ideia dessa perda que nos lembra a morte. E aí, para mim, o capítulo 9 foi o mais impactante, assim, por tratar de uma coisa que eu não gosto. Pensar nas minhas perdas para ganhar vida, em saber que eu já estou, né? O Felipe lembra muito isso aqui a gente, porque eu já estou em eternidade com meu Deus. Então, é saudável que eu perca, é saudável que eu perca tempo nas minhas leituras, descansando, né? Já repeti para mim quantas vezes, se eu for parar para descansar, eu vou estar perdendo tempo? Não, a gente vai estar ganhando. E aí tem todas essas dinâmicas assim que o mundo nos oferece uma outra dinâmica e a palavra do Senhor nos dá uma dinâmica completamente oposta para nós artistas. Então eu gostei muito dele trazer essa questão. Para mim, o capítulo 9, para mim o título é Confronto, não é sobre, deixa eu relembrar o título, As Lágrimas de Cristo no Rio Cultural. Para mim é sobre confronto. Se o Felipe quiser comentar mais alguma coisa do capítulo 9 para a gente passar para o capítulo 10, que ele vai falar sobre a cultura de Lázaro. Mas para mim foi um confronto muito interessante, assim, de pensar a perspectiva da queda, da morte, na minha caminhada como artista. Eu acho essa questão bem interessante mesmo, e eu fico pensando que às vezes a gente tem uma tendência a achar que nosso trabalho ele só vale se ele tiver relevância, né? Se ele for visto, se ele for apreciado. E eu fico pensando assim, quando o Makoto vai falar, por exemplo, da questão da morte, de passar pelo fogo, de chegar lá no fim, algumas poucas coisas podem ficar para a eternidade, porque a Bíblia coloca, olha, vai ser tudo filtrado pelo fogo, mas a gente não sabe o que Deus vai manter e o que ele não vai manter. E aí eu fico pensando nisso, assim, às vezes a gente fica tão pautado por essa ideia de relevância, né, de
Só vale a pena fazer se eu estiver fazendo para muita gente ver. Que eu fico pensando, cara, quanto que isso é cristão, assim? Porque, sei lá, pensa um exemplo que vem na minha mente agora. A gente teve 12 discípulos, né, na Bíblia. Mas a gente tem claramente ali uns que apareceram mais do que outros. Tem outros que a gente lembra os nomes porque estão escritos ali, ou seja, eles tiveram importância muito grande, eles fizeram os mesmos trabalhos naquele momento em que Jesus estava ali, né? De sair de dois em dois para pregar, para expulsar demônio. A gente conhece as histórias. Mas logo depois, tiveram outros que apareceram, enquanto outros não tiveram a história registrada. E ao longo da história, eu li recentemente deve ter acho que uns 2 anos, um livro sobre missões, acho que eu até já comentei isso aqui, em que a autora, ela comenta no primeiro capítulo, olha, a gente tem que começar dizendo que as missões, elas começam com vários missionários que não tem nome, a gente não sabe quem foi. Porque a igreja, ela se espalha pelo mundo, principalmente com pessoas que fazem trabalhos pequenos no dia a dia, durante a vida delas. E eu fico pensando nisso, a gente está pensando como artista, né? Às vezes a gente quer ser relevante, mas às vezes o que Deus quer para a gente é, olha, você tenha um contexto menor e você vai abençoar menos pessoas, mas esse trabalho não é menos relevante do que o da pessoa que teve um alcance maior. Alcance não quer dizer que seu trabalho é melhor ou pior. Até porque, em última instância, a gente está fazendo tudo para Deus. Quem vai julgar o trabalho no final, o Makoto vai dizer, é Deus. E eu fico pensando nisso, assim, que eu tive muita dificuldade com isso, por exemplo, quando alguns anos atrás eu estava estudando já, fazendo mestrado, e eu ficava pensando assim, eu estou fazendo isso para quê? Tinha hora que eu parava, assim, você falou do desânimo, né? Tinha hora que eu parava assim, tipo, por que eu estou fazendo isso? Cansativo, eu não gosto de tanto de falar em público, assim, nem rede social eu tenho mais, porque é cansativo ficar lidando com essas coisas, e para quê? Dá vontade de parar e falar, não, vou só viver a vida aqui, quieto, no canto. E em algum momento alguém me falou isso, falou, olha, eu não lembro quem foi agora, se foi um pastor, mas falou, não, assim, Deus, ele levanta pessoas para contextos diferentes. E você vai ter a oportunidade de usar o seu conhecimento nas pessoas que ele colocar na sua vida. Pode ser uma, pode ser 10, pode ser 1 milhão. Isso não é você que decide, não é você que como a gente colocou, né? Quem traz esse tipo de coisa, quem faz a ressurreição, né? Quem encaminha a obra é o Espírito Santo. Quem vai decidir a relevância em termos de amplitude do seu trabalho não é você. Aí a gente volta na questão da fidelidade. O que é ser fiel aqui? Se Deus te vocacionou para ser artista, faça arte. Quem vai ver? Deus está vendo. Talvez só uma pessoa veja, mas se a sua arte abençoar essa uma pessoa, tá bom, porque Deus te vocacionou, você está fazendo porque você foi vocacionado. Quem dera. E eu fiquei pensando muito nisso, assim. Às vezes a gente se foca muito, e as redes sociais acabam fazendo um pouco a gente fazer isso, né? Elas meio que modam a gente a achar que relevância é igual a excelência, né? Dali saiu. E a gente acaba assumindo isso, né? De que, não, se eu tiver muitos seguidores, muita gente vendo, muita gente assistindo, então é porque é bom. E não, uma coisa não está relacionada com a outra. O que é bom, quem vai julgar se é bom ou não é Deus. E você ser fiel à palavra dele, ser fiel à sua vocação, ser fiel aos princípios que a Bíblia coloca é muito melhor do que você ter visibilidade, né? Eu acho que isso ficou muito assim da obra do Makoto como um todo, que ele fala desses pontos, né? Eu achei interessante trazer. Essa cultura que o Felipe trouxe aí, né? Essa cultura da visibilidade que está cobrindo a nossa cultura da responsabilidade, que é diferente, ela traz uma coisa, uma das coisas assim que eu acho que ela traz com muito peso é a pressa, né, Felipe? Assim, essa nossa pressa de fazer as coisas e de que elas se tornem visíveis e que elas tenham alcance, né? E aí tem diferença de uma cultura da visibilidade e uma cultura da responsabilidade. Você ser responsável pelo que Deus colocou, pelos talentos na sua mão, é diferente de você ganhar visibilidade sobre eles. E ele vai falar isso no capítulo 10, né? Sobre essa cultura, a cultura de Lázaro é uma cultura da espera.
Lázaro ficou enterrado lá 4 dias antes de ser ressuscitado, gente. Não foi ressuscitado no outro dia. E nem, né, no momento exato da morte. Então, e isso não é uma coisa assim para nós que estamos doidos para maturar o processo e vamos, não é uma coisa que acontece assim do nada, né? Existe todo um processo, assim, uma das coisas que me anima muito e eu vou falar para vocês, assim, na minha caminhada de leitura, é ver o processo do Felipe. Porque o Felipe, assim, gente, ele não é bom em leitura, ele é excelente em leitura. E aí eu fico, meu Deus, eu preciso ter agilidade e a imaginação, a imaginação do Felipe me inspira, assim, a fazer conexões de livros que eu não conectaria, e o Felipe faz assim, clique, esse livro, tal, é um apanhado, assim, que ele faz. E isso foi um processo, o Felipe não começou a ler ontem, tenho certeza que o Felipe já parou vários livros e voltou anos depois, tenho certeza que o Felipe já releu vários livros, então, assim, é uma maturação que não anda só, né? Não é uma maturação que anda sozinha. Eu vou começar a ler e vou produzir isso sozinha, mas que Deus envolve todo o coração. E nós precisamos lembrar disso, que Deus não vai pegar só o seu conhecimento e falar, vou te fazer sábio e vou deixar suas emoções, suas decisões ali de banda, não. A gente nós somos completos diante de Deus e Ele nos chamou como artistas para mexer em nós por completo. E assim nós vamos estar contribuindo para a cultura completos, né? Seres completos. E ele fala sobre essa espera na página 166, é a segunda página do capítulo 10, ele vai falar assim, ó. A arte de esperar depende da nossa posição de morrer para nós mesmos e de confiar em Deus. Mas um pouquinho antes, no final, tá bem na metade da página. Ele vai falar sobre ídolos, o que é que nos impede disso, né? É sobre os ídolos. Um dos ídolos mesmo assim que Deus teve que derrubar na minha vida foi o da perfeição. A gente cria um ideal e se a gente não, a gente quer muito aquele ideal e aquilo se torna um ídolo. E como eu não alcancei o ideal, eu também não vou fazer. Eu só faço se for o ideal. Não quero fazer o real. E aí a gente cria o ideal não vem, e aí a gente começa a lidar com a falsificação de si mesmo. Ele fala um pouquinho antes, ó, criamos ídolos, uma espécie de escapismo, em vez de nos inclinarmos para a verdadeira esperança. Desejamos esperar pelo amor, mas em vez disso acabamos procurando uma falsificação. Em alguns momentos na minha vida eu tive a falsificação do perfeccionismo, assim, de eu quero esse ideal, assim, e aí eu falsifiquei o ideal. Quando eu não alcançava aquele ideal, eu não queria fazer. E muitas vezes o Senhor me chamou, assim, pelo amor mesmo, para não basear no ideal, mas basear na presença. Não basei no ideal, basei na minha presença com você no processo. Até que eu fiquei de cama, fiquei doente, eu percebi que o ideal já tinha partido e eu que estava insistindo nessa falsificação. E aí, quando você fica muito vulnerável, você percebe que se não é o Senhor que está ali para te suportar e que você pode continuar fazendo suas coisas, você percebe que epa, peraí. Então, o ideal não está aqui mais para ser meu suporte. Então, é só ele mesmo. E aí você abandona a falsificação. Então, esse também para mim é um convite, assim, para dar uma observada. Quais os ídolos que eu estou permitindo entrar no meu processo de produção, que está interferindo na minha espera e está acelerando essa minha vontade de maturação e que está me deixando mais angustiada do que relaxada, né, para esse processo. Qual que é os ídolos que estão trazendo pressa? E é uma pressa excessiva, assim, não é essa pressa boa de, nossa, eu quero muito saber e eu vou fazer. É uma pressa excessiva, uma pressa que desgasta. E aí ele toca nisso, espera como morte. Foram 4 dias, Lázaro, enterrado. Isso mesmo, eu não estou ruim na matemática? Foram muitos dias, né? Não foi um só. Então, a arte de esperar depende da nossa disposição de morrer para nós mesmos e de confiar em Deus. E aí ele continua: arte, poesia e música dependem de espera. Não há música sem pausa.
Não a arte se não queremos esperar que a tinta seque, mas significativamente o processo de criar imita o que precisamos aprender a fazer na vida. E aí ele vai citar, né, o sábado como um momento de descanso. Quando pudermos morrer totalmente para nós mesmos, ouviremos a voz de Deus de manhã, na manhã de Páscoa. Se não fizermos, a Páscoa não significará muito. E aí vem, né? Ele ainda fez essa relação com o terceiro dia aí, que a Páscoa chega para a gente valorizar essa espera. A espera de continuarmos em processo para sermos artistas fiéis. Felipe. Eu acho essa questão da espera ela é muito interessante, porque ele já tinha tocado, né, antes, no capítulo anterior, sobre a questão do desenvolvimento, né, do processo de criação de arte mesmo. Né, o artista tem que se preparar, né, faz parte ali da vida do artista você ter desenvolvimento de técnica, seja qualquer tipo de arte que você faça. Né, e isso tudo leva tempo. Né, por mais que você tenha um dom, que é um dom, você tenha vários talentos que Deus te deu, você tenha facilidades que outras pessoas não têm. Se você não faz nada com isso, você não desenvolve. Sua arte vai continuar sendo a mesma coisa o tempo inteiro, né? E esse processo todo, ele leva tempo, ele tem uma espera envolvida. Você vai ter que treinar alguma coisa, vai ter que treinar durante muito tempo. Você vai ter que, sei lá, se quer tocar piano, você não vai tocar piano de um dia para o outro. Vai levar anos. E durante esse processo inteiro, entra isso que a Davi estava colocando, né? Se você for esperar chegar num nível técnico, né, excelente para começar a fazer alguma coisa, pode ser que você nunca faça. Então, você vai estar fazendo arte enquanto você está crescendo tecnicamente, não só tecnicamente, né? Porque, como a Darly colocou muito bem, nós somos seres integrais, né? Então, nós vamos estar desenvolvendo não só a parte técnica, mas também a parte emocional, a parte de percepção. A gente já falou um pouquinho sobre isso também em outros capítulos, né? De você saber olhar para a realidade, olhar para as coisas que Deus fez, olhar para o que está acontecendo e conseguir discernir o que está acontecendo ali. Isso tudo também leva tempo, é maturidade, aprendizado, teologia, conhecimento de Deus, envolvimento com a igreja, com outras pessoas. Então, assim, tudo isso tem tanto espera quanto atividade, né? Você sempre está fazendo alguma coisa, porque eu acho que é importante a gente estar ativamente buscando esse tipo de coisa, né? Técnica, conhecimento, no que você pode, mas ao mesmo tempo você tem que saber que isso não é de um dia para o outro. Você não vai conseguir ler 100 livros em um mês. Você não vai conseguir treinar, sei lá, 500 horas em 2 dias. Tem um processo. E esse processo tem que ser feito com paciência. A Darly falou um pouquinho da minha leitura, e realmente, assim, eu comecei a ler com mais afinco, tenho o quê? Uns 7 anos, mais ou menos, mas foi um processo gradual. Eu tive que falar assim, não, eu quero aprender mais, então vou tirar um tempo para isso, e esse tempo ele foi aumentando progressivamente à medida que eu fui conseguindo me desvencilhar de outras coisas, criar um hábito mais adequado de leitura. E eu acho que isso tudo na vida do artista tem que ser uma constante também. E aí, como eu falei, é sempre altos e baixos. Em alguns momentos você cansa. Você fala, não dá. Esse mês eu não estou conseguindo, não está rendendo. Vou fazer outra coisa. Pega um livro mais tranquilo, pega uma ficção, tira uma semana de sabático e vai fazer outra coisa. E isso tudo é normal, assim. E a gente, às vezes, fica tão, como a Darly colocou, tão ansioso para produzir, para fazer, para mostrar, que a gente quer atropelar todas essas fases, né? E aí a gente tem um problema que é uma constante na arte cristã, né, de a gente ter arte de má qualidade. Muito dessa arte de má qualidade é a gente querendo pular etapas. É a gente que acha que, não, só porque eu sou cristão eu já tenho um conteúdo bom, então vou fazer uma arte com o que eu tenho. Assim, beleza, mas você pode sim melhorar suas qualidades técnicas para fazer uma arte de melhor qualidade. Por que você não pode esperar um pouco mais e fazer isso de uma forma melhor? E aí entra o contraste, né? Que você também não pode esperar demais achando que você vai atingir a perfeição, senão você nunca faz. Eu acho que achar esse equilíbrio, que é mais um equilíbrio subjetivo mesmo, assim, né, psicológico, de você saber que você não vai atingir a perfeição, mas que você pode
melhorar e que você pode ir produzindo ao longo do tempo, né? Que é interessante, porque você não fica preso num extremo nem outro, né? Só que isso é difícil. Eu acho que é uma das partes mais difíceis da vida de artista, assim, né? Eu lembro que eu ainda tocava guitarra que eu tinha muito disso. Você fala assim, não, vamos fazer logo para fazer, aí você acaba fazendo de qualquer jeito, então assim, não, vamos fazer o melhor que a gente pode, aí você nunca faz porque você sempre acha que pode melhorar, né? Você fica nos dois extremos. Mas achar esse equilíbrio está muito conectado a você estar, como o Makoto falou, com aquelas 3 características lá, né? De ser, e esperar mesmo em Deus, né? De olha só, o que eu posso fazer nesse momento é isso. E eu me preparei para isso. E eu acho que aqui tem uma coisa interessante que é você criar uma rotina em que você está consistentemente crescendo, tanto quanto pessoa quanto tecnicamente, para quando a oportunidade aparecer, você fazer o melhor que você tem naquele momento. Porque você sempre vai poder falar assim, tá, neste momento, o que é possível que eu faça e o meu melhor é esse. Mas aí como você vai continuar progressivamente crescendo, quando surgir outra oportunidade, você já vai poder falar assim, agora neste novo momento, o meu melhor é esse. E eu comecei a pensar assim de uns tempos para cá, e eu percebi que isso mudou um pouco a forma como eu lido com o estudo, por exemplo. Porque hoje em dia eu estudo muito mais do que toco, né? Inclusive, eu estou vendendo as guitarras, se vocês quiserem, depois eu posso mandar os links, se eu não resolver voltar a tocar. Mas eu comecei a pensar assim, mudou muito a minha forma de lidar com as coisas. Tipo assim, o processo ele tem que ser mais ou menos linear, levando em consideração essas variações de cansaço mesmo, de às vezes você quer exagerar para aprender uma coisa mais rápida, acaba atropelando outras, isso tudo faz parte, mas você tem que tentar manter mais ou menos ali para que você tenha um certo crescimento, que você consiga perceber, nem que seja com espaços longos entre um momento e outro, mas você consiga perceber que está tendo uma evolução. Porque quando aparecer a oportunidade, você pode falar assim, ó, nesse momento o meu melhor é esse. Ah, daqui quanto tempo vai aparecer outro? Não sei, mas eu sei que como eu vou estar continuando, eu vou estar melhor em algum momento, porque eu estou me aproximando mais de Deus, né? Pensando num completo, né? Não é só técnica, né? Pensando em, eu estou mais próximo de Deus, estou mais estudando mais, estou buscando mais, estou em comunhão com a igreja. Tudo isso junto me levou a agora eu consigo fazer um pouco melhor. Acho que isso você vai tendo um crescimento e você não para de produzir. Foi a forma que eu encontrei que talvez ajude alguns de vocês, né? E para encerrar, eu acho Felipe, que. Oi, pode falar. eu achei interessante você lembrar aí dessa questão do melhor, né? Assim, eu gostei por muito tempo assim na minha vida, eu gostei muito de pensar nesse meu melhor, porque a minha família, principalmente meus pais, sempre falavam, faça o melhor. Sempre ouvi muito essa frase. E quando eu comecei a fazer meu doutorado, eu me lembro assim que eu desandei com o meu melhor, porque eu nunca tinha feito e eu perdi um parâmetro do que era o melhor, porque de vez em quando, eu não sei se isso já aconteceu com vocês, mas diante dos desafios de fazer o melhor, você não vai ter tempo de se capacitar, e no mesmo momento que você vai estar se capacitando, você vai estar criando o melhor. Você não vai ter tempo, por exemplo, eu não tive tempo de ir para uma escola, aprender a fazer uma tese e voltar para escrever um doutorado. Junto com o doutorado, eu tinha que aprender a escrever uma tese, eu tinha que aprender a fazer uma boa pesquisa e dar o meu melhor. E foi quando eu ganhei assim um bom susto, um maravilhoso susto de Deus, que é você faz o seu melhor para a sua universidade, para o outro, para a sua comunidade, mas para mim é o tudo. Então, a gente, às vezes, tem muita dificuldade com a entrega do tudo. Porque, às vezes, eu quero entregar para o meu Deus artista, eu quero mostrar para ele só o melhor. E a minha vulnerabilidade eu não quero entregar. Não quero contar para ele que eu não estou conseguindo resolver. E aí eu tive essa dificuldade, assim, em certo período na minha tese, que era, eu não vou contar para Deus que eu estou com dificuldade eu não estou conseguindo desenvolver essa parte aqui da tese porque eu quero entregar o melhor, porque eu me apeguei ao melhor e eu não entreguei o tudo. E eu demorei alguns meses assim para processar que Deus estava me pedindo tudo, a tese por completo, inclusive as partes que eu não estava escrevendo, que eu estava tendo dificuldade para compreender e para entender.
E foi um momento, assim, tão bom essa entrega do tudo, porque foi assim que o Senhor me ajudou e foi, né, me dando mais suporte para entregar o melhor, para continuar entregando o melhor. E aí, quando eu entreguei o tudo, não dou conta disso, isso daqui eu não sou boa para fazer, eu preciso repetir isso aqui mais vezes, principalmente coisas que a gente tem que repetir. Nós que gostamos, assim, de estralou o dedo e pegou muito rápido certa coisa, não precisa repetir mais. E aí chega alguma coisa que demanda repetição, você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tenho que repetir. E a gente precisa repetir certas coisas. E aí, esse momento de entrega do tudo, eu entrego também a Darli que não sabe, a vulnerável, a que não dá conta, a que não vai conseguir responder essas questões agora, mas uma hora isso vai se tornar melhor. E isso se tornou a caminhada tão mais leve para eu conseguir escrever, para eu conseguir fazer, entregar o tudo para o Deus do tudo, para que você consiga fazer melhor para o seu contexto. Eu acho que é desafiador para nós, não focar só, eu vou esconder toda a parte negativa que eu não sei fazer, que eu não dou conta e eu entrego. Não vai funcionar, gente, não vai, porque o chefe, né, te vê com a transparência nítida, sabe onde está todos os seus calos e todas as suas demandas. E aí, você falando, eu me lembrei disso, assim, né, de um Deus que ele nos ama tanto, que ele quer o nosso tudo, para que a gente consiga entregar o melhor. Que não tem como negociar. Deus podia ficar só com o lado direito do meu coração, porque o esquerdo cuido eu. E você não dá conta nem do direito que tá bom, quanto mais do esquerdo. Então, assim, não negociem, gente, assim, não subestimem o tudo ruim, vulnerável, frágil, sensível. Mas optem pela entrega do tudo para que vocês consigam entregar o melhor. O Makoto fala disso, né? Quando a gente tratou sobre o. Como é que era? Acho que tem escrito aqui em algum lugar. Aqui, Kintsugi, né? Eu nem lembro como é que pronunciava mais, eu lembro que eu vi na época, mas já esqueci. Que era aquelas cerâmicas, né, que ele fazia, que elas eram todas rachadas e quebradas, mas elas eram preenchidas com ouro, né, nos trincos ali. E ele falava, isso surge uma obra de arte completamente nova, né? Muito mais bonita às vezes. E ele fala que nós somos dessa forma, né? Nós somos cheios de rachaduras, nós somos problemáticos e pecadores e tudo mais. E como a Darly falou, né, não adianta você esconder nada de Deus. Deus está te vendo. Ele sabe de tudo isso. E aqui, quando ele vai falar, olha, esteja relaxado na presença de Jesus, né, confiante que ele está fazendo a obra, e seja fiel, é a forma dele colocar, olha, se apresente diante de Deus como você está, porque ele vai preencher essas ranhuras aí. E o seu trabalho, ele é fruto de você como um todo, né? Então, quando você se entrega nesse ponto, eu acho que aqui é o equilíbrio mesmo. Assim, ele coloca muito bem essa questão de você estar relaxado e confiante. Porque se você está relaxado e confiante, é porque você sabe que você fez o que era possível até ali. Porque eu acho que se você tiver com aquilo na cabeça de tipo, eu poderia fazer mais, você sempre poderia fazer mais. Normal. Ninguém faz tudo que é possível fazer para chegar onde você quer. Ninguém faz. Você fez o que era possível fazer e Deus sabe disso. Mas você está chegando ali diante de Deus falando, olha, o que eu consigo fazer agora é isso. O que o Senhor pode fazer com isso? E é Ele que vai preencher ali as ranhuras e fazer aquilo se tornar uma obra mais interessante. Tanto em termos pessoais, em você se entregar e Ele vai falar, olha, daqui eu vou transformar você em algo mais interessante, mesmo com todos esses problemas aqui, quanto com as obras das nossas próprias mãos, né? Sabendo que as obras das nossas mãos, para Deus, elas sempre vão ser trapos de imundícia, né? A Bíblia vai falar isso, porque é Ele que tem que fazer isso ser melhor, né? O que o Roberto falou aqui? Acho que vale a pena a gente relembrar também um outro livro que a gente... Dois livros, né, na verdade, que a gente comentou muito durante a leitura do Makoto, foi o do Frame, porque o Frame traz o triperspectivismo, para a gente estar sempre lembrando de analisar as motivações do nosso coração, olhando para o contexto, né, e lembrando das normas que Deus tem para nós, a gente não se perder em nós mesmos, nos ídolos, perfeccionismo e tantas outras coisas, e estarmos lembrando dessa cultura do Lázaro. E também do livro da Esther, Loving and Knowing, se não me engano, em inglês. Eu não lembro se tem ele em português.
O livro da Esther vai falar sobre a gente caminhar com... E é um livro que o Makoto tem contato o tempo inteiro, e com a Esther também, eles estão no mesmo instituto, pesquisam juntos, e a Esther lembra o tempo inteiro de que é uma caminhada de amor e conhecimento. Não é uma caminhada intelectual somente. É uma caminhada com Deus, o artista caminha diferente. Ele caminha amando a Deus e conhecendo a Deus em profundidade. Não tem como desassociar. Se você ama, você vai conhecer melhor. E se você está conhecendo, você vai amar melhor. Não tem como desassociar. E eu acho que são duas perspectivas muito bacanas que o Makoto traz no livro e que é bom a gente lembrar, né? Então, avaliar as nossas motivações, o contexto para a gente, né? Como o Felipe lembrou, para a gente não ficar desraigado, perdido, falando para um contexto que não está existindo. E observar as normas que Deus tem para nós diante desse contexto e lembrar também de fazer isso em amor, de conhecer a Deus em amor. Gente, eu e o Felipe fomos falando e a gente não olhou a hora. Eu não estou com hora aqui, desculpa, Ró. Acho que a gente já pode abrir para o pessoal comentar também, fazer perguntas. Por favor. São aqui, no horário de Brasília, são 8h28. Não, mas só tem 1 hora de conversa. Nem tem 1 hora de conversa ainda. Então tá super tranquilo. Gente, podem ficar à vontade. A gente pode abrir. Esses capítulos, o último principalmente, ele faz mais uma recapitulação no final, né, do livro. A gente já está indo e voltando bastante também. Dá para a gente abrir para discussão. Eu sei que vocês têm bastante contribuições. Para mim, eu não vou discutir, porque o que eu ia falar, Darli falou tudo. Que eu tenho realmente particularmente, né? Eu comecei falando, Silvia, agora a gente dou a palavra. Quando você fez aquela provocação, né? Qual que é a sua limitação? Então, tenho 2 extremos, né? De quando dá errado, muito errado, várias vezes, nossa, isso me deixa atordoada, deixa com ódio, sangue nos olhos. E, por outro lado, aí vem bem uma limitação que eu tenho é de, não, ainda não está bom, eu posso fazer melhor, não, mas ainda não está bom. E aí esse ainda não está bom traz uma frustração muito grande, porque realmente nunca vai estar bom, 100% bom, né? E isso não justifica a falta de trabalhar com excelência, são coisas distintas, né? São coisas bem distintas. Tem que trabalhar com excelência, sim, mas assim, não achar que o seu trabalho nunca está no lugar que deveria estar. Ele pode estar no lugar que deveria estar. Né? É isso. Passo a vez para a Silvia. Oi, boa noite, pessoal. Obrigada, Felipe, Darli, por estar compartilhando, né, com a gente. Vocês estudam tanto. Silvia, voz doce. Oh, obrigada. Então, eu queria comentar 2 coisas. Uma sobre essa questão do perfeccionismo, né, que eu lembro nesse livro Coração do Artista. Nem lembro o autor, mas não sei, vocês já leram esse livro? Porque essa questão da gente ser artista, né, sempre me pega, né? Como o Felipe comentou uma hora, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Quer dizer, o que eu estou fazendo? A gente fica sempre nessa coisa, né? E essa questão do perfeccionismo, eu penso que o autor fala assim que é uma competição com Deus, né? Eu acho bonito essa ideia. Puxa vida, nossa, então eu tô querendo assim ser muito, né? Vamos dizer. A ideia não é você ser muito, né? Eu acho que gostei muito do que a Darli falou. Eu tenho que dar o meu tudo, né? O meu tudo é aquele lugar assim totalmente vulnerável, né? Assim, eu sei lá, né? Eu preciso de assim, o espírito está comigo, não tá? Então é por aí, né? Quer dizer, não sou eu que sou perfeita, né? Então eu vou entregar o melhor que eu tenho nesse momento e que Deus me capacitou a fazer com a técnica, seja ela pouca ou muita, que eu tenho nesse momento, né? Eu acho que é um pouco por aí. Agora, até
no nosso grupo ali, quando eu lancei aquela coisa da música do Caetano, eu falei, bom, aí começou uma discussão, e às vezes surge essa coisa da grande arte, o que que é a grande... A gente falou sobre isso no outro livro também, né? E sei lá, eu me lembro muito de uma fono falando assim que o mais alto grau de sofisticação é a simplicidade, né? Então, assim, você sabe, você conseguir chegar nesse lugar simples e compacto e bom, assim como eu penso nas músicas do Dorival Caymmi, que eu acho assim espetaculares, né? Assim, que ele me faz sentir saudade da Bahia, mesmo sem eu ser baiana, entendeu? Né? Eu vim da Bahia, mas eu volto para lá. Assim, coisas simples que você fala, gente, e muito bem feitas, né? Assim, muito excelente, né? Eu acho que essa contrapor a excelência com o perfeccionismo, né? Que o perfeccionismo leva para um lugar assim meio arrogante, meio, né, de orgulho, tal. E a excelência já é assim, você fazendo tudo para Deus, por Deus e com Deus, né? Eu penso que é o que a gente vai buscar, né, como artista. E outra coisa que eu queria comentar é a expressão que a Felipe usou e mesmo a Darli, essa expressão que eu muitas vezes já usei muitas vezes, isso não é linear, né? É linear num sentido assim de ter uma direção só, né? De só vai para lá, eu só vejo esse caminho. E eu fui confrontada com essa expressão com uma artista que, aliás, foi a Elaine, sabe? A Elaine que é, não sei se todo mundo conhece a Elaine Covolan. A Elaine falou: por que você não faz isso com essa moça? Porque assim, a ideia dela é uma ideia super interessante, vocês que são artistas plásticos, é de você fazer assim, cada ano você faz uma aliança poética com você mesmo. Então, assim, o que que eu vou fazer nesse ano, né? E eu faço assim quase mas aí ela usa ferramentas assim, não só de palavras, sabe? Ela usa desenhos, ela usa coisas materiais, assim, né? E ela faz umas dinâmicas super interessantes. E eu estava falando para ela, eu não sei, não é um processo linear. Ela falou, mas você já pensou que essa expressão linear, por exemplo, ela mexe com linhas. Ela faz muita coisa com linha. Então, a linha pode ir, pode voltar, pode emaranhar, pode esticar, pode dar nó, né? Então, assim, a linha para ela tem muitos caminhos, né? Quer dizer, ela vai e volta, e aí eu pensei, nossa, mas existe, será uma outra expressão para... Ela falou, não é cartesiano, ela falou. Falei, nossa, bom, cartesiano já entra uma... Será que todo mundo sabe o que é cartesiano, né? Mas é interessante, né, pensar, porque eu já vi essa expressão mesmo em outros contextos, né? Linear, não linear, e a gente entende assim, né? Como uma coisa unidirecional, sei lá, uma reta, né? Que só tem um sentido. Enfim, é só uma curiosidade de conceitos, assim. É Mas, interessante isso, né? Porque, só te interrompendo rapidinho, que eu lembrei, porque quando a gente vai falar de metáfora, a gente fala muito sobre isso, né? Como que a metáfora, ela muda a sua forma de entender a realidade. E para mim, eu pensei muito nisso agora, assim. Quando ela leva a metáfora para o contexto dela, de que a linha para ela tem uma utilização completamente diferente, aí você já tem uma visão completamente diferente também do que a gente estava falando antes, né? Ou seja, o linear pode mesmo ser uma linha que se contorce para direções diferentes, mas ela continua sendo uma linha, né? Ela continua tendo um objetivo. Achei bem interessante, só fazendo os parênteses, desculpa ter te interrompido. era isso mesmo, já acabei. Eu também fiquei intrigada, assim, falei, puxa, como o uso das palavras também é um uso, assim, artesanal, né, vamos dizer, a gente vai refinando e faz imagens, né, com as palavras, então, é isso, não tenho mais nada para falar. Eu precisava produzir mais, mas, sabe, eu tô meio empacada também, mas tá tudo certo, porque eu já me aceitei assim, eu tenho que dar uma. Mas a Dali vai me cutucar daqui a pouco, né, Dali? Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Porque podem questionar a gente também, se tiver discordar. Se discordarem da Darli, não tem problema não. Ela responde aí tranquilamente. Por favor, gente.
Silvia, eu estou esperando seu próximo trabalho, /2023, tá, senhora? Sim, senhora, você vai ser como é que alguém a quem eu vou dever tarefas. Sinta-se em dívida comigo. Tá certo. Obrigada. Você não levantou a mão? Tá no mudo. Sobre perfeccionismo, só para exemplificar, uma vez eu comecei a trabalhar com cascalho. Eu faço, uma das coisas que eu faço é uma joia, mas enfim, uns berroques mais bem trabalhados, né? E aí, cascalho é uma coisa difícil, quer dizer, ela é fácil se você não se preocupar com os encaixes de um cascalho com o outro, que é uma pedra, né? Às vezes pode ser semi-preciosa, e só que ela não é de boa qualidade e tal, então ela não é lapidada. E aí, gente, eu lixava. Imagina um cascalho mesmo, brita. Aí, para você encaixar um no outro, para ficar 100%, eu lixava aquilo ali. Gente, aquilo deu um trabalho. Aí eu quase joguei tudo fora. Eu falei, não, eu nunca mais quero trabalhar com cascalho na minha vida. Realmente, eu nunca terminei aquilo ali, nunca mais comprei. Mas aí foi quando eu comecei a perceber exatamente isso. Gente, mas eu não posso ser escrava disso. Ser bom e ser excelente não é ser perfeccionista. Mas eu sofri, viu? Para lixar todo aquelas reentrâncias saliência para encaixar na outra pedrinha. Meu Deus, sofri. É bom, né, confundir processo fácil com processo bom. Que a gente gostaria muito que fosse fácil e às vezes os processos difíceis, eles também são bons. Eu acho que é bom a gente sempre lembrar essa questão da paciência mesmo, assim, né? De saber que os processos levam tempo, né? Eu lembro, quando eu tocava ainda, que às vezes tinha isso, assim, a gente falava, sei lá, quero aprender a tocar tal música, que era tecnicamente muito difícil, assim. Geralmente eu me frustrava porque eu queria aprender a música em pouco tempo. E aí acontecia isso, você pegava a guitarra, começava a tocar, e chegava numa parte da música que era mais rápido, por exemplo, ou tinha uma técnica que você não sabia fazer, empacava. E aí eu largava, ou o que acontecia? Ou eu tocava só até a parte que eu conseguia, e falava assim, não, amanhã eu treino essa outra parte aqui, e nunca treinava. Ou então eu, assim, desistia mesmo, assim, de, beleza, não vou tocar outra música que eu consigo já. E eu demorei para entender que, não, olha só, se você quer aprender isso aqui, que é uma coisa que você não sabe, que ela é difícil, que ela exige uma técnica diferente, exige um aperfeiçoamento que você sabe fazer, você vai ter que, né, no caso da guitarra, diminuir a velocidade, treinar a técnica num ritmo bem mais lento do que você conseguiria tocar, para desenvolver aquilo e progressivamente você vai aumentando até você chegar ali. Ou seja, isso leva tempo. E você tem outras coisas para fazer na vida. Você não vai ficar só por conta daquilo. Então vai levar mais tempo ainda. Mas a questão é, e isso a Darly falou da leitura, porque é uma coisa que eu assumi para mim também, assim, que eu não leio muito, assim, eu leio sempre. Mas quando você pega a quantidade de páginas que eu leio por dia, ela não é uma quantidade alta. Só que como eu estou sempre lendo, acaba que no conjunto dá uma quantidade boa, assim. E eu aprendi isso tocando guitarra, é engraçado, né? Eu acho que Deus me fez tocar guitarra para aprender a estudar e depois eu desisti da guitarra, assim, mas quem sabe um dia eu vou. Mas porque foi isso, assim, olha, você tem que fazer pelo menos um pouco e constantemente, porque a sua técnica vai melhorando progressivamente. E você vai aumentando de pouquinho em pouquinho, né? É a constância, exatamente. Depois que eu aprendi isso, aí sim você começa a ver as coisas desenvolvendo. E é engraçado, porque não sei no caso de outras artes, mas com instrumentos é muito claro isso. Você treina devagar e você consegue fazer rápido depois. Porque o desenvolvimento da técnica ele é diferente, né? É mecânico mesmo, né? E só que é uma coisa que você não percebe no curto prazo, você percebe com a paciência, né? E eu acho que uma das coisas que mais atrapalha é justamente a gente não ter paciência, né? A gente quer chegar do outro lado o mais rápido possível, né? Então, assim, eu quero começar a pintar, você já quer estar pintando, né, nível
10, assim. Não, começa ali devagar, faz o básico, porque tem um motivo para você ter técnicas básicas, né? Seja de escrita, seja de pintura, seja de qualquer coisa. Aquelas técnicas estão ali porque elas são fundamentais para você conseguir fazer alguma coisa bem feito, né? E a gente, às vezes, não, a gente quer só... A gente olha um quadro dos mestres da pintura e fala, quero fazer isso, mas você não quer passar todo o processo até chegar no nível em que você consegue fazer aquilo. E um dos motivos eu acho que eu desisti da guitarra foi esse, assim, ainda é um motivo que eu olho, vejo os caras tocando e falo, nossa, eu queria tocar isso, mas aí como eu sei como é o processo hoje, aí eu falo assim, não estou muito disposto, não. Então, deixa quieto por enquanto. Mas eu acho que se Deus vocacionou, faz parte entender que vai ser contínuo, né? A gente vai ter sim que ficar, vamos pensar no linear agora, né? A linha vai ter que dar algumas voltas ali para a gente conseguir chegar onde a gente precisa chegar, né? Mais alguém? Gente, vocês voltaram para os processos agora, exatamente às 8h43 aí? Que vocês estão quietinhos assim? É porque vocês voltaram correndo para os processos? Como é que é isso? Todo mundo refletindo agora. Eu achei muito legal que desde que vocês começaram a falar até o final, tudo se encaixou, que como a gente permanece fiel, descansando nele, vendo que o processo não é linear, nossa, como a gente falsifica o ideal, que daí, eu achei muito legal essa expressão, falsificar o ideal. Era isso. Eu achei legal como tudo se encaixou. O Felipe colocou aí, gente, obrigada, Felipe, por isso. Essa semana foi a semana que eu peguei o Salmo 119 para ler. O Felipe colocou aí, Espírito Santo, que dá entendimento. Gente, é um dos salmos que eu mais vi o salmista pedindo, dá-me entendimento. Dá-me entendimento para que eu obedeça, dá-me entendimento para que eu aprenda os mandamentos, dá-me entendimento. Várias e várias vezes gente, eu preciso colocar mais esse pedido, assim, em ação nos meus processos, dar-me mais entendimento sobre o meu próprio processo, sobre as minhas formas, as minhas técnicas de desenvolver arte, a minha forma que eu me relaciono com a arte, dá-me entendimento. E essa, Felipe, tem sido a chave da minha semana. Em meio à necessidade de descansar, dá-me entendimento para descansar. Estou passando dias de necessidade de descanso. E eu tô nessa frase que você colocou aí, dá-me entendimento para descansar, até para nem descansar, gente, a gente sabe. A gente fala é só parar, aí você para e aí fala, pode entrar a culpa, qual que é o próximo? E aí você convida outras pessoas para o descanso que não devia estar lá. Nem isso a gente dá conta de fazer sem Deus. Como Deus é bom, né? De estar com a gente em todos os processos, ensinar até a descansar. E essa tem sido a chave da semana, pedir esse dar entendimento aí do Salmo 119. Depois vocês espiem para vocês verem que lindeza, quantas vezes assim ele fala, repetidas vezes. Ô, Darli, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando, fazendo uma digressão, né? Você falou da questão do descanso, né? E eu estava lendo um livro recentemente que o autor estava falando como que isso mudou, né, na vida pós-industrial, né? E como que isso impactou a própria arte. Era um livro sobre a história do cinema. A história do cinema para quem tem pressa. Inclusive, acho que ele está de graça para ler para quem tem Kindle Prime, ou Amazon Prime, acho que dá para ler de graça. E bem legalzinho assim, um livro curto, só um resumão mesmo da história, e ele fala uma coisa interessante, ele fala, ó, quando você tem a Revolução Industrial, por exemplo, você muda completamente a forma como as pessoas lidam com o lazer. E aí se conecta de uma forma o lazer com a arte que não tinha antes. Antes as pessoas, a arte fazia parte da vida de uma forma completamente diferente do que virou depois. Por quê? Porque as pessoas começam a ter uma visão na vida pós-industrial, o cachorro está latindo aqui, que é de que agora eu tenho uma jornada fechada de trabalho e meu tempo livre, eu quero fazer o que eu quiser
e a arte ela tá ali só para me entreter. E aí você começa a ter essa visão da arte como entretenimento, é uma questão bem recente mesmo, assim, né? Talvez até seja por isso que a gente tem essa dicotomia de alta arte com arte contemporânea, porque a gente acaba vendo assim, não, essa arte aqui foi feita em um outro contexto em que a arte realmente tinha um status mais elevado do que ela tem posteriormente, né? Mas é uma coisa, eu fiquei pensando nisso porque, lembrando do Makoto, né, da gente ter que entender o nosso contexto, talvez seja parte da nossa tarefa como artistas cristãos tentar ir contra isso, né? A gente não está fazendo arte apenas por entretenimento. A gente não está fazendo. Nosso descanso não é só um descanso para nos entreter com o que está à disposição, né? É saber também que o nosso descanso faz parte do nosso processo de produção, ou seja, eu preciso estar bem descansado para conseguir produzir melhor. E minha produção artística não é só para entreter, ela é para glorificar Deus. E isso eleva o status do que a gente está fazendo, né? Fiquei pensando, fecha parênteses. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa, se não também, como aqui eu falo que o tempo não passa, voa, né? A gente se encontra, o tempo voa. A gente pode fechar também, se vocês quiserem. Fazer só uma observação. Para o ano que vem, a gente vai começar a chamar o povo para apresentar, hein? Apesar de que essa dupla, vocês viram que essa dupla é tipo vôlei, né? Eles batem um bolão ali, jogam um pro outro, a bola não cai, é um rally ali, um rally de ideias. E o ano que vem a gente vai ter uma reunião, né, da direção. Quem quiser participar conosco mais a miúde, né, está convidado e convidada, né? Darli já vamos dar um descanso para Darli, né? 2023. Vamos dar um descanso para ela, né? Para ela não viver à custa de limão. Mas, brincadeiras à parte, já te dou a palavra. Ah, não, Silvia e Rob, já dou a palavra para vocês. A gente está buscando realmente pessoas para estarem conosco. Não são atividades muito grandes no todo, né? Mas se todo mundo ficar com uma partezinha, nossa, é pequenininho e não pesa para ninguém, né? E uma coisa muito importante pessoas que lidam diretamente com arte têm capacitação do métier, né? Está extremamente convidado para participar conosco na equipe da organização, da administração. Fica meu convite. Então, quem levantou a mão primeiro? Foi a Silvia, né? Silvia, por favor. Eu ia lançar uma outra ideia, que na verdade acho que é uma ideia da Elaine até, que eu não sei também se vocês acham legal, se vocês topam, mas que alguém pudesse coordenar assim, um encontro criativo, assim, sabe? Traz uma proposta criativa, mesmo que cada um seja de uma área diferente, mas eu acho tão legal que é uma coisa meio mão na massa, assim. Não só conceitual, intelectual, né, como a leitura de uma ideia construída por um autor e tal, trazendo toda essa riqueza, né, que o Felipe trouxe dali, foi super sensacional isso, né, de fazer os ganchos mesmo com outras obras, mas, assim, essa ideia de propor uma atividade também, não sei, né, se vocês acham legal, mas eu acho interessante, é que a gente está num ambiente virtual, né, mas eu já vi algumas coisas assim que trazem uma luz, sabe? Por exemplo, esse processo que eu fiz com essa artista, eu achei que foi interessante até porque como a gente usa, né, as escrituras assim como a nossa base assim de fé e tudo, a gente está sempre em contato com a palavra, né? Pensando, refletindo sobre as palavras, então pode ser uma abordagem assim, você construir coisas com palavras, né? E isso traz um imaginário poético que pode ser estimulante para a gente como artista. Não sei se vocês topam, mas eu acho que pode ser uma coisa legal, assim, a Darli conduzir alguma coisa, o Felipe, não sei. Estou sempre jogando para eles, né? Que a gente já conhece, mas pode ser.
Outras pessoas também. Silvia, entra na equipe conosco e põe isso para rodar. Só vem. Né? Quem sabe? Eu jogo alguma coisa assim de canto para vocês, eu posso fazer também. Não, você joga e vem conosco. Tá bom, tá bom. Robert? Gente, é só para agradecer. Eu fiz, enquanto vocês falavam, né? Eu falei, é muito, muito bonito ouvir vocês. Eu quero agradecer, Darli, Felipe, cada um de vocês. Quero mencionar, Júlia, que eu fico com muita curiosidade de ver. Teve uma vez que você falou que fez uma folha A3 com as conexões, com as coisas. Acho que deve ser bem bonito os seus mapas. Uma hora mostra pra gente. Então, cada um de vocês, assim. É questão de eu trazer para minha casa mesmo, para minha vida mesmo, assim, tem sido edificante demais. Desde que eu entrei, eu estou assim apaixonado mesmo e grato a Deus pela oportunidade de estar aí com vocês. Então é só essa palavra de gratidão mesmo. Valeu. Robert, eu que te agradeço, viu? Principalmente pela sua paciência com a gente. Muito grata. Eu estou muito feliz, assim, por Felipe ter topado essa caminhada. Eu aprendi muito com vocês esse semestre, principalmente sobre perseverança. Caminhar junto, gente, facilita muito as coisas. E eu vou ficar insistindo nisso enquanto a gente estiver junto. Caminhar junto facilita muito as demandas que nós temos. Carregar as coisas sozinho é cansativo. Em uma cultura que nós vivemos, que pressiona, que tem tantas demandas, a hora que a gente olha para o lado e vê que o outro também tem suas demandas, né? Que o outro tá, muitas vezes, o dia que você não consegue levantar o dedo, o outro levanta por você e aponta Cristo, isso é muito bom, isso é muito satisfatório. E ter um grupo sadio, saudável, onde as pessoas podem discordar, conversar, concordar e caminhar juntos, isso foi muito rico esse semestre. Então, o grupo ainda tem muito a crescer, muito a desenvolver, mais coisas a acontecerem, mais pessoas falarem, e se dispor. E os meus votos hoje é isso, assim, é que a caminhada do grupo siga em perseverança. Sem perseverança não tem como a gente ver os resultados do que nós estamos plantando, e que a gente tem um semestre já plantamos, né? Daqui a pouco a gente vai começar a ver muita coisa vindo aí como resultado disso. Não perca esse fio da meada, porque o novelo tá bonito. Eu também só tenho a agradecer a vocês, agradecer a Darli por ter me convidado para participar. É engraçado até porque a minha dissertação do mestrado agora, do segundo, da STM, ela não era necessariamente sobre arte, assim. E ela acabou, a arte agora, tendo um papel bem grande nela. Já não ter escrito nada aí, então pode mudar tudo, né? Quando você começa a escrever, só Deus sabe o que vai sair do outro lado. E muito por conta daqui, né? As discussões foram abrindo muitas coisas na minha mente que consegui fazer umas conexões interessantes, assim. Então, assim, agradecer a Darli pela oportunidade, vocês todos por terem me escutado. Espero ter ajudado e estou à disposição também no que precisarem de mim, seja no grupo, seja no privado, se quiserem indicação de coisas que eu possa ajudar, fiquem à vontade. E quando precisarem também, o que eu puder e souber, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade mesmo. Obrigada a vocês. Júlia, acho que você trouxe a folha para mostrar, não trouxe? Trouxe, mas ela não é bonita, assim, ó. Ela só cheia de... Não dá para ver. Você podia fotografar, Júlia, e mostrar no grupo pra gente, por favor, seus mapas mentais, são muito bons. Minha letra está um pouco... Não se preocupe com isso. Não se preocupe, você pode passar limpo para a foto ficar melhor? Será que a pessoa é mansa? Então, vamos finalizar a reunião. Eu fico muito grata a vocês. E olha só que interessante, a pessoa vem abençoar e acaba sendo abençoada. Né? Melhor é dar do que receber. E olha que Deus é, né? Deus é muito generoso e ainda abençoa o Felipe com ideias através de nos abençoar, né? Com as discussões. Darli já ganhou neném através das discussões também. Gente, o negócio aqui é... Cuidado, ó, você está solteiro, vai casar também através das discussões, brincadeirinha. Mas eu agradeço muito a Deus por... Nossa, e eu estou muito animada
Felipe, essa semana a gente já deu umas ideias, viu? A gente já deu umas ideias pro neném, mas ela não gostou muito, que é misturando Matheus com Darli. E aí saiu cada coisa. E eu estou muito animada para 2023. Fica o convite para que eles puderem ajudar na discussão de um livro, ou enfim, fazer um projeto, né? Às vezes é assim, não, eu quero ajudar num projeto, como um exemplo, tá? Assim, não estou te jogando fogo, não. Né? Das oficinas, enfim. Então, eu agradeço. Não, eu acho que eu estou aqui só agradecendo, porque eu estou muito emocionada. Gente, brigadão mesmo, viu? E continue lá no grupo, vamos discutir mais e abençoar e ser abençoado. Até mais. Eu queria pedir se todo mundo ligaria a câmera rapidinho para tirar a É foto. verdade. Liga a câmera, por favor. Para você aparecer, né? Diego. Peraí. Então seu celular. Ellen. É verdade, o celular está aqui. Peraí, que eu esqueci de abrir. Ellen toda chique de parede rosa. Né? Ela não viu o comentário que eu queria conseguir dançar como a Ellen, só que sem treinar. Para fazer ponta de pé sem treinar. Olha. Eu acho que o Diego não tá, a Ellen também, infelizmente, não pode fazer isso. Aqui. Aqui não tá. 1, 2, 3 e. Acho que foi. Foi, todo mundo certo, olhador. Deu certo, Júlia? Deu certo. Então, agora, gente, muito obrigada e até 2023. Até mais, gente. Feliz Natal, feliz ano novo aí para vocês. Tchau, gente. Tchau. Sim, é o programa.